Salve, salve Alcateia, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Capato, eu sou o host deste canal e seja bem-vindo a mais um Papo com Alcateia. Se você não conhece um pouco dos meus conteúdos, me procure nas outras redes sociais para ter mais outros acessos. No episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre o tamanho dos seus voos. Como assim? Para você que me conhece, já deve ter visto em outras redes sociais, eu contar um pouquinho para vocês sobre o mito de Ícaro. Ícaro, para quem não conhece, na mitologia grega, ele era filho de Dédalo, que era um importante artesão que criou até a questão do labirinto do Minotauro. Ele estava preso, na verdade, na ilha de Creta. E depois vocês podem procurar com mais detalhes sobre o mito em si, mas o que eu quero fazer vocês refletirem é o quanto Ícaro nos ensina a olhar o tamanho dos nossos voos, a ter mais consciência nos nossos movimentos e instaurar e movimentar a partir desse nível de consciência cada vez mais, segurando e entendendo o processo do ego e também não deixando nos menosprezar ou se apequenar diante de algumas situações. Como assim, Vinícius? Como que funciona essa história do mito? Ícaro, filho de Dédalo, que criou o labirinto do Minotauro, eles por alguns momentos, até por punição do próprio rei, eles foram aprisionados no próprio labirinto. E aí, para criar esse processo de fuga, Dédalo, que era um super artesão famoso na região, ele não tinha muitas opções. Não tinha como eles saírem naquele momento do labirinto. Os mares eram monitorados pelo exército, por terra também não dava, a única opção que ele viu era o céu. E aí ele criou asas para ele ir para o Dédalo, na qual ele pegou algumas penas de gaivotas e pegou a cera de abelha que tinha no próprio labirinto, criou, construiu essas asas e fez um processo, mas para eles saírem, né, entrarem em fuga de lá e se libertarem. Só que essa liberdade teve um preço. Dédalo falou pro Ícaro, seu filho, Ícaro, tome cuidado para você não voar muito alto, porque senão você vai ficar perto do sol. Perto do sol, a cera pode derreter e você pode morrer. E não voe muito baixo, porque se você sair pelo mar, próximo ao mar, a umidade do ar vai próximo, né, do mar, vai subir, vai pegar na cera e talvez você vai se perder ou justamente poder cair e vir a falecer. Ícaro na hora concordou e começou, eles alçaram o voo, mantendo uma altura mediana, tendo consciência que se ele fosse muito alto ele poderia vir a morrer e que se ele fosse muito baixo também. E ele tinha que achar e regular o tamanho do próprio voo. E aí nesse momento, o que aconteceu foi que Ícaro ficou encantado em voar mais alto e mais alto e mais próximo do sol, cada vez mais próximo do sol, cada vez mais próximo do sol. E nisso ele não percebeu que a própria asa começou a derreter e ele veio a desmanchar a própria asa criada por Dédalo e cair em queda livre e falecer. Então o preço da liberdade para o Dédalo foi o próprio filho. E para o Ícaro foi entender que talvez voar muito alto ou se vislumbrar em egos, em movimentos de não ter consciência do tamanho e apropriação do próprio voo, pode te prejudicar no dia a dia. E é isso que eu quero que você olhe. Eu não quero que você fique perto do mar e você apequene seu voo. Às vezes você está se colocando num lugar menor e você pode muito mais. Desbravar e desbravar, destravar o seu processo. Só que também a gente, quando sobe, começa a vislumbrar e entrar no processo de ego, como se o sol alto fosse importante, nos perdendo de nós, do nosso processo, da nossa conexão. E isso também não deixa ser saudável. Então que você ache o ponto do seu voo e ele te ajude a equilibrar no dia a dia, no movimento de ser, de vida como um todo. Eu espero que você reflita sobre isso e depois você me conta. Como que tá o seu voo? Ele tá alto ou ele tá baixo? Ou será que você já achou o seu ponto? Te vejo no próximo episódio.